fica de olho. Se você tem pet, já aproveita para fazer sua pergunta. 1231041212, hashtag Eu na TV, ou se não, manda a foto do seu pet aqui também pra gente conhecer, que a gente vai ficar felizão da vida, tá? Fim de ano e a gente acha que é só festejar, não é não? Pois é, os festejos todos merecem ser celebrados, mas os donos de pets devem se atentar a vários detalhes importantes dessa época do ano. Aos sons dos fogos de artifício, por exemplo, as diferentes comidas das ceias que podem cair no chão, as decorações das mais variadas formas e tamanhos que podem machucar os bichinhos e por aí vai. Tudo isso pode trazer desconforto e perigo aos nossos animais. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a veterinária Raquel Muriano. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. Ela que não veio sozinha. Pois é, bem acompanhada. Muito bem acompanhada. Tudo Tudo bem, bem, acompanhada. gente? Boa Seja tarde. bem-vinda. Obrigada. Quem está com você hoje? Essa é a Honey. A Honey. Quanto tempo ela tem? A Honey tem 4 anos. Ela é muito gostosa. Deve Não ser é? fofinho demais. Quando a gente fica pensando nos pets, né, em casa, a gente já pensa muito isso, né? Antes a vovó tinha, falava, minha avó não sai por causa do cachorro. Ficamos igual. É, né? A gente criticava a nossa avó, né? A Não verdade era essa. Como assim, vó? Não, É. o cachorro tá aí e Cachorro tal. tá aí. A gente é igual, E eu verdade. acho que isso é um sinal de amor, principalmente nessa época, não é, Raquel? Sim, com certeza. E cada vez mais a gente vê as famílias se importando e cuidando mais dos pets. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É, isso está melhorando muito. É uma época que tem muito movimento de tudo. Como que a gente deve se comportar para que os nossos bichinhos também não fiquem ansiosos antes da hora, por exemplo? Porque quando a gente já fica meio estressado, eles Eles já sentem, né? percebem. Eu recebo muito relato assim na clínica, tutor falando, eu vou sair, eu começo a arrumar minha mala, o pet já começa a ficar depressivo, às vezes entra na mala, fica esperando na porta, já começa a ficar agitado, né? E essa época do fim do ano tem um grande problema, que são os fogos de artifício, né? Onde a gente pega muitos casos de problemas, desde um simples estresse, até mesmo problemas piores, que o paciente às vezes chega até a óbito, por Poxa conta de vida. medo. De medo. É. O que pode acontecer com um cãozinho por causa, né, dos fogos? Porque eles têm a audição muito mais afinada do que nós. Muito. O que acontece com ele? Eles escutam numa proporção muito maior do que nós, né? A gente escuta de 15 a 20 mil hertz, eles escutam de 20 a 40 mil. Então a gente consegue ponderar aí praticamente o dobro e também numa amplitude muito maior. É muito comum, às vezes, eles começam a ficar nervosos e a gente fala, não sei o que está acontecendo, é uma chuva que está chegando, né? Além dos fogos, eles têm muito medo de trovão, chuva, é muito comum, né? Então, assim, eles começam a ficar ansiosos, ter dispneia, que é uma dificuldade respiratória, ficar muito agitado, salivar, taquicardia, aumenta muito a frequência cardíaca. Então, eles começam a ter... Os cães braquicefálicos, que são aqueles do focinho mais curto, sofrem um pouquinho mais com isso. Então, os tutores têm que tomar muito cuidado mesmo, tá? E existem várias coisas que dá para ser feitas, né? É isso que eu ia te perguntar. O que fazer, então? Porque a gente sabe que os fogos não vão acabar. Infelizmente. Né? Infelizmente não. Mas o que fazer, então, nessa época? Então, assim, eu falo, cada tutor, hoje, né, as famílias conhecem muito bem os cães, então cada um é um. Por exemplo, em casa, eu tenho alguns cães. Então, a gente sempre sabe, aquele que é mais tranquilo... Alguns quantos? Peraí, calma aí. Vai pensar alguns... Alguns cães. Alguns Em quantos? casa são 10. 10, Em aí, casa são imagina. 10. Esse alguns dela foi Mas assim, a gente conhece isso, eu vejo dos tutores. Aquele que é o cachorro que é mais tranquilo, aquele que já é mais medroso, mais ansioso. Então, assim, a Honey, por exemplo, ela é muito tranquila. Mas eu tenho uma que ela é super ansiosa, ela é ansiosa por si. Então, começa a trovejar quando tem jogo de futebol, final de ano. Então, você vê que ela já começa a ficar ansiosa, chorando. Então, assim, a gente pode tentar colocá-los num cômodo mais quieto, deixar sempre luz acesa, aumentar o som de algo. Hoje existem aplicativos de música para cachorro. Eu uso Mas- muito. Que já tem uns timbres próprios para os cães. Mas também pode colocar uma TV, um som alto, ligar o ar-condicionado, o ventilador. O cão ele precisa se sentir seguro, né? Existe também hoje uma técnica que chama de touch, que é um pano, um lenço que a gente amarra nos A gente cães. tem umas imagens aqui. Coloca pra gente, Mike, pra Raquel explicando aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar. Consigo. Esse pano, né, pode ser um lenço, um lençol. Existe ele já pronto também, né, para comprar. Mas a gente passa no peitinho, passa por baixo dos braços, envolve no tórax e amarra aqui na cintura, né? Esse já é, por exemplo, um exemplo que tem pronto no comércio. Nada mais é do que o cãozinho se sentir abraçado, acolhido, né?
Mas mesmo colocando isso, a gente nunca aconselha o tutor que tem um cão ansioso, que tem um cão que já demonstra essas alterações comportamentais, de deixar ele sozinho, né? É sempre muito importante. O cão, ele precisa se sentir protegido e a proteção dele é o líder. Quem é o líder é o tutor. Né? Mas a é uma confiança, situação né? difícil também, né, Abby? Sim. A gente sempre tem cachorro, também tem. A gente sabe que é uma situação difícil, a gente não consegue levar em todos os lugares. A gente acaba abrindo mão de ir ao lugar Sim. por causa deles, né? Léo, e eu tenho às vezes os tutores que têm cães epiléticos, né? Que são cães que já estão em tratamento. A convulsão é um caso isolado. A epilepsia é aquele cão que já, infelizmente, tem isso com frequência. Eles se privam de muitas coisas, porque as medicações são de 12 em 12 horas. Às vezes, tá armando chuva. O tutor não pode sair de casa, Olha né? só. Vai ter essa época de fim de ano, muita gente deixa em hotel. Tem medo de deixar, porque tem cachorro que entra em pânico, o cachorro foge, né? O cachorro, ele entra num estado, assim, de um colapso nervoso, se joga em porta de vidro, foge. A gente aconselha deixar sempre com coleirinha, com tagzinho, colocar nome, né? Lógico, ninguém quer perder, mas se porventura acontecer, Tem ter como uma encontrar. identificação. Isso é Boa. uma dica também que a gente deixa. E na casa, por exemplo, algum ambiente, de repente tem gente em casa, mas assim, tem muita gente, muito barulho, vamos deixar ele num cantinho. Como deve ser esse cantinho, por exemplo? Tentar fazer o ambiente seguro, não deixar assim numa mesa, não deixar nada que possa cair, que possa derrubar em cima do cachorro, porque a gente acha, não acontece. Acontece, né? Porque eles trombam, quando eles ficam muito nervosos, eles se agitam. Existem medicações, quando o cachorro é muito agitado, a gente aconselha que o tutor procure o veterinário de confiança, porque existem calmantes, né, sedativos, que podem ajudar no estágio mais avançado também. O meu, quando fica nervoso, morde minha sogra, é verdade, sabia? Coitada da minha sogra. Um beijo, dona Augusta. É verdade, não é brincadeira, tadinha. Porque acho que ela fica tanto com ele ali, Porque que a ele fica defesa, nervoso, né? menino. Ele vê vai minha nela. sogra, parece que é um teco de carne. Ele vai pra cima dela. Ele é desse tamanho, né? Mas morde, ele é um bulldog, morde e dói. A mordida dele o dói. bulldog tem que tomar bastante cuidado. E justamente por ele ser dessa maneira, a gente fica ainda mais preso em casa ainda, tem um pouco de medo. Mas eu quero te perguntar o seguinte, como que a gente escolhe, por exemplo, um hotelzinho legal, algo que a gente possa deixar o cachorro de uma forma mais tranquila? Existe uma maneira da gente escolher o melhor lugar? Existe. Eu acho que assim, a gente sempre tem que procurar referência e um profissional capacitado e também ir ao local. Não é assim, tive uma indicação, vou ligar, vou reservar, vou lá e deixo o cachorro, né? Então, assim, é muito importante ter uma referência, procurar com antecedência. Só hoje eu recebi 3 ligações perguntando de hotel. Só que assim, hoje, dia 28... Já tá em cima da hora. Não tem Já, mais né? vaga. Então, acaba que às vezes as pessoas acabam apelando para pessoas que fazem, não, né, que isso seja um problema de fazer a domicílio. Tem muita gente de confiança hoje fazendo a domicílio, mas você precisa saber aonde, com quem e como o seu cachorrinho vai ficar. Sim. Porque tá com viagem marcada e tá com pressa e deixa. É importante você ter visto isso com antecedência, né? Ir no local, conhecer a pessoa. Eu indico minha sogra, se quiser. Dona Augusta. É uma coisa que você falou que é interessante, por exemplo, quando eu e meu esposo a gente sai, é muito difícil, geralmente a gente tenta levar eles para todos os lados, embora sejam 4. Mas, né, a casa da avó dá para ir. Sim. Mas em alguns lugares não dá, e a gente também não quer deixar sozinho em casa, porque a gente não gosta de deixar. E é interessante, a gente já se programa. Então, por exemplo, qual época que a gente vai precisar fazer tal coisa? Então, a gente já avisa antes. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente tem um pet em casa, ele faz parte da família. Então, do mesmo jeito que você se planeja para viajar, para ir na casa da sua sogra, da sua mãe, e de repente não pode levar, você tem que planejar o que você vai fazer com o seu pet. Porque ele não tem que dá estar pra no ficar planejamento sozinho. Sem Exato. dúvida, da sua família, né? Exatamente. Isso. Uma vez eu ouvi que a gente podia colocar um algodãozinho no ouvido, esse tipo de coisa. Ajuda. Se o cãozinho parar, sim. O problema é que eles se incomodam da gente mexer. Ela já associa com carinho, mas tem muitos que quando coloca, eles chacoalham a cabeça, então não para. Existe até, na internet a gente vê de tudo, né? Existe como se fosse um fonezinho que coloca. Mas acaba que é difícil um cachorro parar com isso, aquilo, né? Eles não aceitam coisas tópicas, assim, né? Encostando neles. Então, assim, se parar, ajuda. Né? Em equinos isso é bastante usado. Agora, cachorro, eles não param muito. E é difícil, né? Porque vai ficar incomodado com alguma Ele coisa chacoalha, ali. passa a patinha e fácil. tira. E o que mais a gente tem que tomar cuidado? Porque a gente falou ali, né, da ceia, porque às vezes é uma casa que todo mundo vai na casa, né? Eu não vou sair, então vocês vêm pra minha casa. Mas aí fica aquele monte de gente.
E a gente sempre sabe que tem um tio, alguém da família que fala, dá vem aqui, uma cachorrinho. porcaria. Né? Dá um E pedaço de aí, pernil. o que a gente pode fazer para ficar atento a isso, né? Além de avisar as pessoas. Tem que avisar, né? Pedir. Mas isso realmente aumenta muito a incidência clínica pós-festa. Às vezes até final de semana comum. Segunda-feira a gente sempre brinca que segunda-feira é o dia. Porque sempre aparece resquícios de finais de semana. Mas avisar os familiares, né? No momento dos comes e bebes ali, deixar o cachorrinho mais restrito, fechar, porque não adianta, vem uma fofura dessa, fica pedindo, as pessoas não resistem. Dá Falam, ai, dó, né? tadinha, é só um Dá pedacinho. Só que é só um pedacinho de várias pessoas, isso pode realmente dar um problema, né? Pode causar vômito, diarreia, gastroenterite. Então, é um outro cuidado importante que tem que ter quando a reunião é em casa. E ainda tem árvore de Natal, que tem cachorrinho que gosta de pois brincar é. com enfeite, Comer Gatos gato, brincam né? muito Verdade. com árvore de Natal, né? Eles derrubam bastante as coisas, são mais atentados. Mas os gatos, eles têm uma postura diferente de cães. Em meio a barulho e reunião. Normalmente eles se escondem, né? Mas voltando aos fogos, eles sofrem tanto quanto os cães. Os gatos também sofrem? Assim? Também. Muita gente não sabe, mas eles também têm convulsão, né? Epilepsia, eles também têm. Eles também têm muito medo e eles também tendem a fugir e principalmente a se esconder. Né? Eles sofrem bastante também. E gato, normalmente, quando você recebe visita em casa, eles também fogem. Eles não gostam de A gente que nós somos os pets do gato, né? Vamos confessar que quem manda são eles. Né? Eles manipulam a gente, né? Exatamente isso. E essa coisa da gente tomar esse cuidado com eles em relação a fogos, aí de também não sair de casa, a gente tem um depoimento aqui que a gente vai assistir e vai ver um pouquinho o que ela conversa com a gente. É da Viviane. Eu me chamo Viviane, eu sou da cidade de Lorena e eu sou mãe de pet. Na verdade, eu cuido de cachorros, né? Eu adotei 2 cachorros abandonados lá no meu trabalho, e o Fred e o Pateta. E eu tenho enfrentado com eles situações bem complicadas, principalmente quando a gente tem fogos. Então, quando tem fogos, eles ficam bastante assustados. Tão assustados que o Pateta, eu tive que intervir com alguns treinamentos, porque ele chegava a ter, inclusive, convulsões, né? Se machucava. Então, assim, depois que eu adotei, eu não tive mais virada de ano, né? Eu não saí mais na virada de ano, porque eu não deixo os 2 sozinhos, né? Então, eles ficam bastante assustados. O Pateta, ele chega a ter treme demais, chega a ter... A língua fica bastante roxa e ele chega, inclusive, a ter a babar, né? E o Fred, ele fica muito eufórico também, e os 2 grudam realmente, né? Eles ficam bastante grudados, tentando se sentir mais protegidos com a gente. O que eu procuro fazer, eu tento fazer, são alguns treinamentos, tentando ajudá-los, né? Ao longo do ano, com vídeos de fogos, tentando ir assim, vai aumentando o volume dos vídeos, né, com fogos, para que eles vão acostumando. Mas mesmo assim, o Pateta melhorou bastante, mas mesmo assim, quando tem fogos, qualquer tipo de rojão, ele já entra em pânico, né? Comecei também um tratamento com algumas medicações com ele. O ano passado, o desespero dele era tanto, dos 2, né? Mas principalmente do Pateta, que eu coloquei os 2 dentro do carro e liguei o som, deixei o som ligado bem alto, para que aí eles ficaram melhor, né? Abafou bastante o som dos fogos, né? Eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar um pouco mais com relação a isso. Então, esse é meu depoimento, né?
Com certeza, né? As pessoas deveriam se conscientizar, porque a gente está falando dos pets, mas a gente também tem crianças recém-nascidas, que também isso também vai atrapalhar. A gente tem os idosos acamados, que também atrapalha, né? É um barulho que incomoda as pessoas e a gente já tem uma solução que são os fogos sem barulho. Então, assim, acho que a gente tem várias formas de ajudar as pessoas com isso, né, Raquel? Luzes, né? A gente estava vendo hoje mesmo ali Fortaleza, a cidade de Fortaleza, não vai ter fogos e vai ter só luzes, jogos de luzes. Então, começar a mudar a cultura, né? Os autistas sofrem muito também. Eu acho que perdeu um pouco do sentido. Vou ser bem sincero com você, acho que perdeu um pouco do sentido essa coisa de fogos, né? Isso a gente fazia antigamente, há muitos e muitos anos, a gente continua mantendo essa tradição, que na minha opinião já não faz tanto sentido assim mais, né? Só traz problema. Muitos além disso, acidentes, muitos acidentes São acontecem. outros animais também. Outros, não só cães, né? Que se assustam, saem da mata correndo, né? A gente tem isso. Não tem benefício nenhum. Não tem benefício nenhum. Verdade. E no caso dela, ali ela já sabe mais ou menos o que fazer, mas mesmo assim ela se desespera, que é perceptível que ela fica preocupada. O que a gente pode fazer caso aconteça do nosso cachorrinho começar a ficar com a boquinha roxa, a gente perceber que o coração está acelerado demais, o que a gente pode fazer? Tirando esses cuidados que a gente falou, né, do que ela falou de entrar no carro, ela quer fazer um isolante, né, um isolante acústico ali. Então, assim, se vê, mesmo colocando no ambiente mais seguro, aceso, com outros sons, mais quieto, e não conseguir, a gente aconselha encaminhar para uma clínica 24 horas mesmo. Muitas vezes o paciente vai precisar de uma oxigenação, vai precisar de uma ajuda, reanimação, controle térmico, porque eles começam, né, a perder a termorregulação também, começa a alterar, porque o cachorro ele equilibra a temperatura pela língua, né? Então começa a aumentar muito a respiração, né? Começa a ter uma taquipneia muito grande. Ele começa a alterar toda a parte metabólica dele. Então, assim, é uma cascata. Começa a alterar um monte de coisa. Então, percebeu que teve, que ela falou da linguinha roxa, começou a ficar muito afoito, ter sintomas neurológicos, né? Salivação, andar em círculo, deitar, ficar em decúbito lateral por muito tempo. Leva para uma clínica 24 horas, porque nessa data também é difícil conseguir atendimento. Então, tem que correr. Tem que correr. Ai, atenção aos nossos bichinhos. Se você puder ficar com eles, acho que a melhor solução é essa, né? Com certeza, tá junto. Tá junto. Se não, algum lugar que você confia muito, pessoas que você confie muito, porque é muito triste. Depois a gente vê que a gente poderia ter feito mais e a gente não fez. E acontece, né? Por falar nisso, a gente recebeu algumas imagens. A gente pode colocar só alguns WhatsApps antes da gente ir embora para a Raquel conhecer os cachorrinhos também, Mike? Ai, que corzinha linda! Tatiane Rodrigues, boa tarde, Abiléu. Esse é o Teodoro e sempre que estou assistindo Santa Receita, ele fica vidrado na TV. Ele é surdo. Gente, o Teodoro é lindo, Tati. É legal isso, né? Porque eles têm essa coisa visual também, não tem? Tem, muito, muito. É a expressão dele. É expressivo. O olfato, né, pro cão é muito importante. Que bonitinho, Tati. Um beijo pra você e pro Teodoro. Lúcia Costa, de Curitiba, Paraná. Abiléu, amamos vocês, assistimos todos os dias, inclusive a Brida Costa. Ai, que linda. Eu adoro o nome e sobrenome. Minha gatinha, agradecemos a companhia e a leveza que trazem aos nossos dias. A Brida é linda, Lúcia. Linda mesmo. Que demais, que gostoso. Arthur, oi Santa Receita, tenho 8 anos e assisto sempre a TV Aparecida. Essas são as minhas cachorras, a Bela e a Babalu. Ai, que coisinha linda, Arthur. Um beijo pra você, pra Bela e pra Babalu também. Que bonitinho. Elielza, olá Santa Receita, assisto o programa diariamente, gosto muito de todas as pautas e da animação que vocês nos passam. Essa é a Mona Lisa, minha filha de 4 patas. Desejo a vocês, Léo e Abi, e a todos da TV Aparecida, um ano cheio de paz e realizações. Grande beijo meu e um lambeijo da Mona Lisa. Mona Lisa tá de Branca de Neve, olha só. Mona Lisa está incrível. Um beijo pra você e pra Mona Lisa. É muito gostoso isso é carinho, né, Raquel? Acho que é isso que a gente precisa ter, né? É a nossa família, né? É, com certeza. É a nossa família. Volte mais vezes, por favor. Com certeza, muito obrigada. Obrigada pela conversa. Os seus filhos. Vou trazendo para vocês irem conhecendo também. Né? Com certeza. Você de casa, aproveita para entrar em contato com a Raquel, @Canil Una Skin, é isso? Isso. E o WhatsApp é o 12 997585830.
muito obrigada. Obrigada eu, gente. Bom Obrigado, ano pra prazer, vocês. viu? Muito obrigado. Coisa linda. Um beijo pra você, um lambejo. Você ficou muito comportada aqui nessa casa hoje, minha gente. É um mel mesmo. Não né? é?